Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos discutir agora algumas consequências do sétimo postulado. Evidentemente, o fato de que os estados de um sistema de partículas idênticas têm que ser descrito com estados totalmente simétricos ou antissimétricos vai gerar consequências. É óbvio, consequências mensuráveis. E aí minha ideia, nessa parte daqui do curso, das consequências, é a gente ver explicitamente algumas consequências. Obviamente eu não vou mostrar todas, porque existem infinitas consequências, mas vou mostrar aqui 3 consequências, uma em cada vídeo, só para a gente poder trabalhar um pouquinho e ver de forma imediata os primeiros resultados do sétimo postulado sendo visíveis para algum tipo de medição e por aí vai. Como primeira consequência, vamos discutir um pouquinho sobre as energias do estado fundamental para um sistema de N bósons e um sistema de N férmions. Ok? Aqui no caso, quando eu falo as energias do estado fundamental, eu não me refiro às energias do estado fundamental no ponto de vista mais geral de como um sistema de N partículas podem ser. Porque aqui eu vou supor um caso bem específico, que torna as contas mais fáceis, mas que mantém a física do problema, que é o que eu quero discutir aqui de fato, que é, vamos considerar um sistema de N partículas, idênticas, claro, não interagentes. Okay? Então, cada partícula não vai interagir com a outra. Por que isso é vantajoso? Porque se um sistema de N partículas ele não interage entre si, a gente pode escrever a hamiltoniana desse sistema de N partículas, ok? Então, enfim, aqui de N partículas, como sendo a soma de vários hamiltonianos que atuam somente no espaço de Hilbert de uma única partícula. Então, um H que atua somente no primeiro espaço de Hilbert, mais um que atua somente no segundo, por aí vai, até um que atua somente no enésimo espaço de Hilbert, pensando no nosso espaço de Hilbert de N partículas como sendo o H1, tensor H2, por aí vai, até Hn. Ok? Levando em conta que o nosso sistema é de partículas idênticas, então, se vocês se lembrarem, os nossos observáveis eles têm que ser observáveis simétricos. E aí a condição para que esse tipo de hamiltoniana fique sendo um observável simétrico é que esse H seja igual, independentemente se é atuando no primeiro, segundo, terceiro, até o enésimo espaço de Hilbert. Mas beleza, além dessa simplificação das partículas serem não interagentes, eu também vou supor uma segunda condição, também só para poder ficar mais fácil de construir a linha de raciocínio, que é, vamos supor que o espectro de H, ok? O espectro de H ele seja discreto, ok? Desse Hzinho é discreto e não degenerado. Nesse sentido, eu estou levando em consideração que existe uma quantidade enumerável de autoestados do nosso hamiltoniano H minúsculo, ok? Que eu vou chamar aqui de φn, ok? O enésimo autoestado, no caso, de um sistema de uma única partícula, do nosso hamiltoniano H minúsculo, ok? E, no caso, vou escrever aqui os seus autovalores como sendo εn, ok? De forma que aqui, por convenção, o ε1 vai ser menor do que o ε2, que vai ser menor do que o ε3, ok? Enfim, ou seja, aqui eu estou levando em consideração que, pela ordem crescente daqui, a gente vai crescendo a energia. Ok? Isso aqui não é necessário, é só para poder ficar mais simples na hora de escrever as coisas, mas daria para a gente fazer toda essa linha de raciocínio, tanto para um sistema que não é interagente, e mesmo assim daria para fazer para um sistema em que, enfim, o espectro ele é contínuo, o espectro é degenerado, não tem problema. Ok? Aqui é só para poder facilitar a construção da coisa. Bom, beleza. Levando isso em consideração, vamos lá. Vamos agora analisar o nosso sisteminha de N partículas. Ok? Levando em conta que a gente está querendo discutir aqui sobre as energias do estado fundamental, evidentemente faz sentido a gente construir quais são os autoestados do hamiltoniano do nosso sistema de N partículas. Como é que a gente faz isso? Bom, pela forma aqui do nosso hamiltoniano, os autoestados do hamiltoniano total do nosso sistema de N partículas pode ser construído a partir do produto tensorial dos autoestados do hamiltoniano Hzinho, que atua somente em um espaço de Hilbert do nosso espaço de Hilbert total, que é o produto tensorial. Ok? Consequentemente, para a gente construir um autoestado genérico do nosso H maiúsculo, o que a gente faz? A gente começa com algum ket construído como produto tensorial dos vários φn's aqui, ou seja, com um φn1, φn2, por aí vai, até φn-nzão. Ok? Então, primeira partícula com o φn1, a segunda partícula com o φn2, até a enésima com o φnn. Ok? E depois a gente vai aplicar o operador de simetrização ou de antissimetrização e depois normalizá-lo. Ok? Nesse sentido, se a gente estiver trabalhando com bósons, ok? Com bósons, o que a gente vai fazer? O nosso estado, que vai ter que ser um estado totalmente simétrico, ele vai ser, na prática, uma constante, que vai estar aqui uma constante de normalização. A gente vai fazer um somatório em alfa de P-alfa, e aí a gente vai colocar este cara daqui. Em compensação, se nós estivermos trabalhando com férmions,
ok? O que a gente vai fazer vai ser semelhante, ok? Mesma lógica geral, só que a diferença é que a gente vai, né, antissimetrizar o estado, ou seja, né, a gente vai ter que colocar aqui a paridade da permutação. Então, basta a gente colocar aqui um epsilon alfa. Então é assim que a gente faz para poder construir os nossos estados, aqui no caso, né, os autoestados genéricos do nosso operador hamiltoniano, nesse caso daqui. E claro, vale aqui a informação, no caso dos férmions, evidentemente, todos esses φn1, φn2 até φn tem que ser diferentes, pelo princípio de exclusão de Pauli. Se tiver algum, né, φni igual a algum φnj, né, o processo de antissimetrização vai fazer com que esse estado seja zero. Então, para o sistema de férmions, todas as propriedades aqui têm que ser diferentes. No caso de bósons, não. Pode ser que algum φni seja igual a algum φnj e não tem nenhum problema com isso. Okay? A simetrização, né, não impede nenhum tipo, né, de pares de partículas ou conjunto de partículas de terem as mesmas propriedades. Ok? Mas, bom, né, por construção desses estados aqui, desses autoestados do hamiltoniano, eu acho que deve ser claro para todo mundo. Se não ficar claro, né, basta você aplicar diretamente o operador hamiltoniano, e isso sai assim na hora, de que, né, ambos esses estados, pela forma que foram construídos, possuem suas energias, ou seja, possuem como autovalores do operador, né, autovalores correspondentes do operador hamiltoniano, a soma de epsilon n1 com epsilon n2, por aí vai, até epsilon nzão, ok? Bem direto, ok? Cada um desses caras daqui tem uma energia epsilon n1, epsilon n2, por aí vai, ok? A gente está associando eles todos, né, fazendo um produto tensorial, e o nosso hamiltoniano é a soma desses caras todos. Então vai ficar simplesmente cada um desses caras, cada hamiltoniano atuando em uma única partícula, que vai retornar ali, no caso, né, a sua energia correspondente, soma isso em todo mundo, né, enfim, vai retornar aqui as nossas energias. Ok? Vamos lá. Levando em conta que a nossa discussão é especificamente do estado fundamental, vamos fazer agora a pergunta óbvia. Qual que é, primeiro, o estado fundamental para esse sisteminha de bósons, para esse sisteminha de férmions, e além disso, quais são as energias do estado fundamental? Bom, o estado fundamental é o estado de menor energia. Okay? Então vamos começar pelos autovalores. Okay? Para o nosso sisteminha de férmions, qual que vai ser os nossos autovalores aqui? Okay? No caso, né, qual vai ser a energia do nosso estado fundamental? Percebam que, como aqui todos os caras têm que ser diferentes, a menor energia vai ser aquela que vai aparecer as n menores energias do nosso hamiltoniano que atua só em uma partícula, Hzinho. Ou seja, né, por essa ordenação que eu coloquei, que o epsilon 1 é a menor energia, o epsilon 2 a segunda menor e por aí vai, a energia do estado fundamental, ou seja, o nosso, né, E0F, no caso aqui, E0 de estado fundamental, energia do estado fundamental, e o F, né, do nosso sistema de férmions, vai ser quanto? Vai ser epsilon 1 mais epsilon 2, por aí vai, até o nosso epsilon n. Então vai ser a soma dos n primeiros, né, níveis de energia. E aqui no caso, né, para o nosso sisteminha de bósons, qual que vai ser a nossa energia? Então qual que vai ser o nosso E0 para os bósons? Okay, deixa eu puxar aqui a setinha. A nossa energia do estado fundamental vai ser n vezes epsilon 1. Por quê? Epsilon 1 não é a menor energia e não tem nenhum tipo de problema a gente ter, né, características iguais aqui para as partículas. Logo, a menor energia é aquela que todo mundo está no estado de menor energia, que não tem nenhum problema. E por conta disso a gente vai ter n partículas no estado epsilon 1. Seria epsilon 1 mais epsilon 1 mais epsilon 1, n vezes, ou seja, n epsilon 1. Então aqui de cara a gente já tem uma diferença bem imediata, né, quanto aos bósons e aos férmions, ou seja, uma consequência imediata do nosso sétimo postulado. Os estados fundamentais de um sistema de bósons e de férmions têm comportamento bem diferente. Okay? No caso, né, principalmente no que diz respeito à energia, o nosso sistema de bósons tem uma energia bem menor, ele tem a capacidade de ter uma energia bem menor, né, dado que, enfim, né, nesse nosso exemplo daqui, ele vai pegar as menores energias e simplesmente, né, aplicar para cada um dos seus constituintes. Juntamente com o fato das energias serem diferentes, evidentemente, os estados fundamentais também vão ser diferentes. Okay? Qual que vai ser o estado fundamental mesmo, né, o vetor de estado do estado fundamental para o nosso sisteminha de N férmions? Okay? O nosso estado aqui vai ser o estado φ1, φ2, por aí vai, até φn. E aqui a gente não precisa especificar, né, quantos estão em cada, né, configuração. Por quê? Porque o nosso estado é totalmente antissimétrico, então cada um vai estar em uma configuração diferente. Então o nosso estado fundamental para um sistema de férmions é esse cara daqui, né, enfim, escrito em termos dos estados de número de ocupação. Ok? Aqui no caso, deixa eu até colocar em azul para poder ficar consistente com as cores. Né? E agora sim, em vermelho, né, qual que vai ser o vetor de estado correspondente ao estado fundamental desse nosso sisteminha de bósons? Né? Vai ser, no caso, o estado em que todo mundo está na configuração φ1,
Ou seja, a gente vai ter N partículas com, né, a configuração, né, as propriedades φ1. Então esse daqui que é o nosso estado fundamental. Inclusive, esse cara daqui pode ser escrito sem ser em termos do número de ocupação. Ok? Esse cara daqui, inclusive, é o nosso estado. φ1, φ1, por aí vai, até φ1. Ou seja, primeira partícula com propriedade φ1, segunda com φ1, terceira com φ1, enésima com φ1. Por quê? Porque se a gente pega esse cara daqui e a gente, né, permuta quaisquer partículas aqui, aplica qualquer permutação, a gente vai cair nele próprio. Certo? Consequentemente, aplicar o operador de simetrização e normalizar, né, depois esse estado aqui é a mesma coisa que não fazer nada, ok? Então percebam, né, esse estado fundamental a gente consegue escrever, inclusive em termos dos autoestados do nosso espaço de Hilbert grande, né? H1, tensor H2, tensor por aí vai até Hn. Não precisa ser em termos do número de ocupação de fato. Ok? Então, percebam, né, um sisteminha de N partículas idênticas, né, sendo elas férmions e bósons, possuem já de cara, por exemplo, o estado fundamental com propriedades muito diferentes. Okay? Que é, no caso, o que eu queria mostrar para vocês, né, nessa primeira consequência do sétimo postulado. Então, o sétimo postulado força, né, evidentemente aqui, pelo menos para o estado fundamental, uma propriedade bem diferente entre os sistemas. É óbvio que isso não vale só para o estado fundamental. Okay? Isso vale para um punhado de outras coisas, mas eu estou pegando o estado fundamental porque o estado fundamental é um estado importante, okay? Que, enfim, a gente acaba trabalhando bastante, ele tem a sua relevância óbvia no contexto da física, é o estado de menor energia. Okay? Um outro comentário que eu gostaria de colocar aqui, né, que é uma nomenclatura, é que é o seguinte, percebam que quando a gente pega o estado fundamental para o sistema de férmions, a gente tem, né, cada partícula, né, cada constituinte aqui do nosso sistema de N partículas, com uma energia, né, no caso correspondente a um estado diferente, ok? Porque são férmions, então tem o princípio de exclusão, ok? Eles vão ficando ali em ordem crescente e percebam, existe uma partícula que vai ter uma energia maior do que todo mundo, okay? Que nesse meu exemplo daqui foi esse εn. Né? Afinal de contas, cada uma vai ter, né, uma energia em ordem crescente, até que vai chegar um ponto que, né, uma das partículas vai ter a maior energia. Okay? Essa energia daqui, que é a maior energia que uma das partículas desse nosso sistema de férmions possui, né, levando em conta um sistema de partículas idênticas, esse cara daqui é o que a gente chama, dá o nome de energia de Fermi. É importante fazer esse adendo daqui, né, nomear essa energia, porque a energia de Fermi acaba aparecendo em um punhado de discussões que envolvem um sistema de férmions. Principalmente se vocês vão, né, para uma linha de física estatística, no sentido de estatística quântica. Né, como é que a gente faz para fazer mecânica estatística para um sistema quântico de férmions, por exemplo. Né, a energia de Fermi vai ter um papel bem importante, principalmente quando a gente vê, no caso, né, a distribuição de Fermi-Dirac, né, no caso, a distribuição estatística e tudo. Okay, mas, enfim, qualquer tipo de discussão que envolve o sistema de férmions, né, enfim, de férmions idênticos, a energia de Fermi acaba aparecendo, né, acaba sendo um parâmetro natural de medição de energia para o sistema de férmions. Então, né, fique sabendo, a energia de Fermi tem essa conotação. Okay? Então, é a energia, é a maior energia do nosso sistema de N partículas que alguma partícula consegue ter ali. Okay? Então, ou seja, né, se você está no estado fundamental, não existem energias maiores do que a energia de Fermi para cada partícula. Okay? Com isso, vou finalizando essa primeira, né, esse primeiro vídeo daqui de consequências do sétimo postulado. Ok? Realmente aqui é uma consequência bem imediata, ok? Em um tipo de estado que é o estado fundamental, que é um estado bem presente na física, com bastante, né, enfim, aplicação, e um caso bem simples, só para a gente perceber de forma imediata uma diferença já no sétimo, que o sétimo postulado impõe para os nossos sistemas. Okay? Evidentemente existem muitas, né, mas está aqui uma primeira para a gente começar a discutir, né, enfim, né, começar a ver essa diferença imposta pelo sétimo postulado. Com isso, vou finalizando o vídeo de hoje, volto com vocês no próximo vídeo para a gente comentar mais uma consequência do sétimo postulado.